Olá, pessoal. Tudo bem? A ideia nesta semana é fazer uma revisão, mas já com a intenção, o objetivo de dar continuidade ao nosso projeto de sistema de vendas que a gente já estava fazendo de forma presencial. Porém, aqui a gente vai trabalhar com módulos separados. Ou seja, você não vai precisar ter o projeto, os arquivos do projeto para dar continuidade aí no seu computador. A gente vai começar um novo banco de dados, um novo projeto, onde a gente vai trabalhar só com gerenciamento de usuário. Então a gente vai começar com uma revisão, gravar, alterar, consultar, excluir, coisa que você já aprendeu a fazer nas aulas presenciais, porém nesse momento é importante a gente fazer essa revisão. E aí sim depois ver a novidade. A novidade é fazer a parte de autenticação de usuário, formulário de login e senha e também gerenciamento de permissão de usuário. Ou seja, um determinado usuário, que ele tem permissão dentro do sistema, o que ele pode fazer? Dependendo do tipo do usuário, ele pode acessar uma função do sistema, dependendo do tipo ele não pode. Aquela questão de permissão de usuário, né, que é importante, é necessário fazer dentro do sistema, ok? Eu estou utilizando aqui a última versão do RadStudio, Embarcadero Delphi 10.3. É a mesma que na videoaula do professor Zanata, ele mostra como baixar gratuitamente e instalar na sua máquina, tá? É diferente da versão que a gente estava utilizando nos laboratórios nas aulas presenciais. Lá é 10.2, tá? Mas a forma de trabalhar é praticamente idêntica, ok? Então eu vou criar aqui um New Windows VCL Application. Aqui vai ser o meu form inicial, a gente vai construir ele posteriormente. Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão da criação do banco de dados e a conexão desse banco de dados com a minha aplicação através do módulo de dados, recurso que você já conhece. Então eu vou criar aqui o file new order, aqui é idêntico, aqui muda um pouquinho da versão 10.2 que vocês têm, que vocês vinham trabalhando lá no laboratório. Eu tinha que clicar na pasta Delphi Files e depois Data Module. Aqui nessa nova versão, eu tenho aqui uma pasta chamada Database e o Data Module aqui dentro. Mais fácil, né? Se você baixou essa versão, última versão, de acordo com as orientações lá da videoaula do Zanata, o seu vai estar assim também. Caso contrário, eu também postei aí na aba Arquivos a apostila de como fazer isso através da outra versão, ok? Bom, como já é um recurso que vocês já haviam criado várias vezes, vocês já vão estar acostumados. Qualquer problema, qualquer dúvida, é só relatar aí no chat. Dá um ok, o módulo de dados é criado aqui. Vou continuar trabalhando com a família de componentes do FireDAC. Então, vou colocar aqui o FireDAC Connection, que é, na verdade, o componente que vai fazer a conexão da minha aplicação com o meu banco de dados. O banco de dados, então, que eu vou utilizar é o MySQL. Aqui eu vou criar um banco de dados chamado empresa, como exemplo. Dentro dele eu vou criar a tabela de usuários. Nesse primeiro momento, a única tabela que a gente vai utilizar para ver aí, fazer uma revisão e também conhecer alguns conceitos novos. Eu já me antecipei aqui, já criei essa tabela para a gente ganhar tempo aqui no vídeo. Tabela de usuários, eu tenho aqui o código, ele é uma chave primária, auto-increment, ou seja, ele vai automaticamente criar esse código na hora de inserir o registro na tabela, o nome do usuário. Aqui o log seria o login, né, o nome de usuário dentro do sistema. Por exemplo, o nome do usuário Ricardo Zanata, login Zanata. Por que eu coloquei esse comando unique aqui? Porque eu não posso ter dois usuários com o mesmo login dentro da mesma tabela, do mesmo sistema. Então, como a minha chave, a minha primeira key aqui é no código, então para eu travar esse login, não ter dois iguais, eu vou ter aqui então o comando unique do SQL. A senha, que também é varchar, que vai aceitar letras e números, e o tipo do usuário, que futuramente a gente vai colocar lá. Se ele é um funcionário do tipo gerente, ele tem tais permissões, se ele é caixa, ele tem outras permissões dentro do sistema, eu vou mostrar como trabalhar com isso também. Ok? Então, vou compilar essa tabela aqui.
E aí, voltando, eu não selecionei, eu esqueci de selecionar aqui o banco de dados, empresa, por isso que ele não compilou. Agora sim, voltando para o Delphi, o que a gente vai fazer aqui? Conectar a minha aplicação com o banco de dados que eu acabei de criar lá no MySQL. Então, eu vou de cara mudar o nome desse FireData Connection, vou colocar empresa, o mesmo nome do banco de dados a qual eu vou me conectar, dar 2 cliques em cima dele. Driver ID eu vou colocar MySQL. Aqui da mesma forma que vocês estavam acostumados a fazer nas aulas, Database empresa, que é o nome do meu banco de dados, username root, password em branco, local host, o nome do meu servidor. Só isso, da mesma forma que vocês estavam acostumados, que também tem a apostila disponível para vocês. Vou colocar teste, ok, conexão estabelecida com sucesso, e aí então eu já tenho meu banco de dados, a empresa que eu fiz lá no MySQL, conectado aqui com a minha aplicação. Antes de ativar ele, eu vou desativar a opção Login Prompt, que é necessário para não ficar pedindo a senha. Login Prompt False, Connected True, ok? Conectei. Agora, para eu conectar a minha tabela, eu tenho que saber qual operação eu vou utilizar. Então, eu vou ter um componente que vai pegar os dados aqui da minha aplicação e colocar na tabela, que seria o gravar, né? Seria através do comando insert into. Também tem um componente para selecionar os dados dessa tabela, que seria para fazer a consulta, que seria através do comando select, do SQL que vocês já conhecem. Comando também para alterar, que seria update, e para excluir, que seria o delete. Então, eu vou criar, evidentemente, 4 fd carries, que é o componente que vai trabalhar com essas 4 operações em SQL. Vou fazer aqui, vou dar Ctrl C, Ctrl V, colocar esses 4 componentes, gravar, alterar, excluir e consultar. O consultar é o único que eu vou precisar de um componente auxiliar para estar mostrando os dados da tabela dentro do formulário, que é o Data Source, que vocês também já conhecem. Tá? Então, eu vou colocar aqui na name para ficar mais fácil de entender. Vou colocar aqui, grava usuário, altera usuário, exclui usuário, consulta usuário. O consulta usuário, que vai trabalhar com o select, para eu conseguir pegar os dados desse componente e colocar no formulário, eu vou precisar então de um elemento auxiliar que seria o meu componente Data Source. Vou chamar de DS usuário, ok? Configuração de cada componente desse. O gravar. O que o gravar faz? Ele insere dados na tabela. Então, vou colocar insert into usuários, que é o nome da minha tabela. Quais campos vão ser gravados? Eu vou gravar. O meu código não precisa, porque ele é auto-incremente. Então, eu vou gravar no campo nome, uso nome, vírgula, uso log, que é o meu login, uso senha e uso tip. Então, quais os campos que eu vou gravar a informação? No nome, no login, na senha e no tipo. Ok? Então, vou colocar aqui values. Os valores que vão ser inseridos dentro desses campos, né, vão ser parâmetros, vão ser variáveis. Então, eu crio esses parâmetros colocando 2 pontos na frente, da mesma forma que eu uso o arroba no SQL Server, por exemplo, né, criando parâmetros, criando variável. Ok? Bom, está pronto o meu insert, evidentemente que eu não vou executar, porque não vai funcionar, eu preciso fornecer o valor desses parâmetros, e eu vou fazer isso através de um formulário, né? Através das edits, das caixas de texto, pegando o valor dessas caixas de texto, do nome do usuário, do login do usuário, da senha, colocando dentro desses parâmetros e, por fim, inserindo dentro da tabela, ok?
O componente, então, que grava o usuário, vai utilizar o comando insert desta forma. Se eu clicar aqui na opção params, eu vou enxergar esses parâmetros aqui, né, que eu acabei de criar dentro ali da linguagem SQL. Ok? Bom, como que é o comando para alterar? O comando alterar, ele vai utilizar o comando update do SQL, que você já conhece, update usuários, ou seja, altere a tabela de usuários, atualize a tabela de usuários, setando, né, os seguintes campos, ou seja, o que que eu consigo, o que que eu posso, o que que eu devo alterar. O código eu não vou alterar, porque ele é uma chave primária, eu vou conseguir então alterar o nome, o login, a senha e o tipo. Então, eu vou escrever aqui, update usuários set uso non, que é o meu nome, que recebe, que é igual, né, a minha variável, o meu parâmetro uso non. Vírgula, o que mais que eu posso alterar? Eu posso alterar o log, que seria o login dele, que vai ser os meus 2 pontos, uso log. Veja que eu estou criando parâmetros com o mesmo nome dos campos para ficar fácil identificar. A senha, ele também pode alterar, 2 pontos, uso sem. E o tipo, né? Ele também pode alterar o tipo do usuário. Vou fazendo de forma indentada aqui para ficar fácil de entender. 2 pontos, uso type. Ok? Porém, se eu fizer isso aqui, ele vai alterar todos os registros da tabela. Então, eu tenho que escrever aqui onde eu quero alterar só o registro selecionado. Então, onde o meu uso code é igual a 2 pontos uso code. Aí, na hora de alterar, eu passo através do parâmetro qual é o usuário que eu quero alterar. Eu quero alterar o usuário 6, o usuário 5. Ele vai alterar, então, o nome, o login, a senha e o tipo somente deste usuário. Ok? Da mesma forma que quando eu crio parâmetros lá dentro, se eu vier aqui em params, ele vai mostrar para mim os parâmetros. É nesta forma que eu tenho que programar. Isso a gente vai falar, vai revisar, né, nas próximas aulas. Bom, aqui eu tenho o componente que vai excluir. Vou excluir, é muito simples. Eu vou colocar delete from usuários, que é o nome da minha tabela. Se eu deixar só assim, quando eu clicar no botão, ele vai apagar todos os registros da tabela. Então, para que isso não aconteça, eu vou colocar onde o meu uso code é igual a 2 pontos uso código. Vou criar um parâmetro aqui que futuramente eu vou passar o valor, o código do usuário que eu quero excluir. Ok? Se eu vier aqui em params, novamente, ele vai mostrar que eu uso o código, que é o parâmetro que eu criei para excluir. E por último, o consulta. Para consultar, muito simples, select asterisk from usuários, o nome da minha tabela. Esse eu posso executar, porque não tem parâmetro. E ele vai mostrar aqui, então, os campos da minha tabela que eu fiz lá no MySQL, agora há pouco. Ok? O meu data source, o que eu preciso fazer? Apenas utilizar a opção dataset. Vou ligar aqui o meu DS usuário no meu consulta usuário. Lembrando que o consulta, o componente consulta, que trabalha com o comando select, é o único que precisa desse elemento aqui para conseguir mostrar esses dados no formulário do Delphi. Ok, pessoal? Bom, nessa primeira aula, então, nessa nossa primeira videoaula, a gente faz uma revisão de como criar um banco de dados MySQL, conectar esse banco de dados dentro da minha aplicação através de um módulo de dados. Ok? Na próxima revisão, a gente vai ver, então, como montar o formulário de gravação de usuário através desse componente aqui, grava usuário, que está no meu módulo. Ok? Até mais, então.